Bom, quero aqui, em nome do doutor colega Sebastião Oliveira, cumprimento os demais edis, em nome do doutor Máximo, cumprimento os demais servidores dessa casa, e em nome aqui dos meus colegas professores, que aqui se faziam presentes, mas aqui na pessoa da ex-diretora do Colégio Angela Preto Esquinan, no Eli Sopran, quero aqui cumprimentar os demais. É o ponto ao qual, até agora, a gente vem a fazer uma reflexão. Há um tumulto e uma situação onde a gente vê que, às vezes, a gente se perde numa conduta, se perde em situações nas quais eu me vejo que qual é o papel nosso de ser humano nesse mundo. A gente se para e se depreende que o nosso problema, às vezes tão pequeno, torna-se tão grande. Eu mesmo sou uma pessoa ao qual, às vezes, caí de paraquedas em Vianópolis. E quando cheguei aqui, me deparei numa situação ao qual, às vezes, não estava habituado a ver uma situação de, como vai falar aqui, de uma postura de uma cidade, realmente. Eu acredito que a gente vive em direitos e verbas iguais, seja no norte, no sul, leste, oeste deste país. E a primeira aparência era que eu realmente não viria para essa cidade. E aí, convivendo, vendo o acolhimento que eu tive dentro dessa cidade, a me deparar com a situação ao qual sempre me levou a fazer a indagação. Por que uma cidade se encontrava a tal estado? Eu acredito que, por não fazer parte, às vezes, do histórico, do início de vida aqui, a pessoa ao qual foi tratada, o Dr. Maurício Alexandre Gebrim, mas acredito que hoje a gente vive uma situação da cidade de Vianópolis, a qual ela vem ao patamar que está hoje, pelo pontapé que se vem lá. Falo agora pela questão da minha profissão. A gente tem dia que a gente está magoado, tem dia que a gente é ofendido, que a gente se sente realmente que foi injustiçado, né? Então a gente às vezes guarda as razões, respeitar o pensamento de cada um, a conduta de cada um. Sai às vezes da escola, ainda mais nos dias de hoje, decepcionado, que hoje nós não temos mais educação. Os valores se perdem, as condutas dos seres humanos se perdem. E aí eu fico me assustado diante realmente que é difícil se dar jeito no mundo. Aquele senhor que hoje se vive pregado na cruz, nós temos uma pequena imagem ali. Às vezes a cabeça baixa dele hoje, representando às vezes, sei lá, a vergonha de um ser vivo, né? Que às vezes apanhou, fez o que fez, foi crucificado, e se voltar hoje morre de forma mais drástica ainda. Eu sei que cada qual tem a sua postura, e onde eu assisti um debate aqui, até então eu fiquei calado, mas falar a verdade eu fiquei assim. A princípio meu voto era até desfavorável, porque eu achei assim que alguns fatores que foram colocados, achei assim, que às vezes na pessoa dele tinha assim, algum abuso, assim como o Dr. Jean colocou, às vezes nem por colega de serviço ele era firme. E eu fui buscar informações, porque não adianta eu querer às vezes analisar o posicionamento de uma situação sem olhar a outra. Eu não querer julgar isso, somos completamente julgados pelo erro, somos conduzidos pelo erro. O acerto, às vezes, é uma coisa a qual a gente é assim, uma mera situação de acerto. Então eu vejo que, ao qual se tem trabalho feito, ao qual hoje eu sento aqui nessa cadeira, às vezes, para representar uma sociedade, eu comecei a Vanessa Rolani, que é aluna minha. Quinta-feira a gente vê uns
uma discórdia, mas sei que a cabeça dela, de uma jovem adolescente, é uma forma. Eu, às vezes, hoje, aos 36 anos de idade, na sua idade, às vezes pensava, às vezes com um pouco mais de responsabilidade, mas amanhã ou depois, eu sei que você vai se deparar com essa situação e ver que realmente eu errei. Então eu acredito que nós estamos no Idaeiros, e ao qual foi realmente discutido aqui. Eu não quero julgar de forma nenhuma, ao qual eu falei, cada qual que tem a sua razão é porque sentiu mágoa, é porque sentiu dor, rancor, e deu o seu voto parecido nisso, mas que me deixou assustado, ao qual a gente é capaz de relevar o nosso pensamento e realmente ver, que conduta vai levar isso? Será que nós vamos mudar o passado? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente tem que ser positivo naquilo que a gente vem fazendo. A gente vai ser julgado, da mesma forma que aqui não acredito não vamos ser, mas lutamos para ser realmente firmes, honestos, transparentes, mas não vamos estar sempre assim, porque não somos os donos das razões. Então eu acredito que realmente me assusta muita coisa nesse mundo. Saio daqui hoje dessa sessão com um ponto de exclamação enorme, porque eu acredito que às vezes o bem para um é o mal para outro, e que o mal para um é o bem para outro. E realmente saio daqui hoje assustado diante de eu como ser humano, o que eu faço como ser humano nesse mundo. Se é destino que eu vivo aqui hoje, ou se é realmente uma razão pela qual eu tenho que exercer e respeitar, né? Então eu vou embora daqui hoje pensando o que é esse mundo. Meu pai fala que as situações passadas a gente vive 3 mundos. Assim, um senhor espírita fala para ele que nosso mundo vive de 3 passagens. O primeiro mundo nosso é a barriga da mãe, ao qual ninguém quer sair. Somos tirados de lá de uma forma ou de outra. Viemos para esse mundo e às vezes a maioria das pessoas não quer ir embora daqui. Isso aí ninguém voltou para falar de como é o outro terceiro mundo. E eu, para falar a verdade, saio daqui pensando assim: que mundo nos espera? Muito obrigado.